Como eu citei num vídeo que eu postei antes desse, falando do Ratos e Homens, né? Aí eu falei que alguns livros eu fiquei sabendo por outros livros, né? No Forrest Gump eu fiquei sabendo sobre vários livros que falavam sobre os idiotas, né? E um deles era o Ratos e Homens, John Steinbeck. Aí outra maneira que eu fiquei sabendo também, já tinha ouvido falar tudo, mas no caso o Agnaldo Farias, que é um professor da USP. Eu falei no vídeo anterior que tem as palestras TEDx, não é TEDx, é palestra TED. Então ele dá uma palestra TED também. Daí eu procurei mais um pouquinho, o que eu mencionei, alguns contos que eu gravei aqui no canal, a Carson McCullers, eu já conhecia a autora do O Coração, o Caçador Solitário. E a Carson McCullers, né, um nome de homem, e é uma escritora mulher, um pseudônimo. O Agnaldo Farias, esse vídeo é Nos Territórios da Arte, dia 1, parte 1. Então basta colocar Agnaldo Farias, Nos Territórios da Arte, dia 1, parte 1. Tem 1 hora e 4 minutos. É fantástico, o vocabulário dele é impressionante, algumas palavras eu nem conheço, ele usa. Ele fala sobre os artistas e ele cita muito a literatura. Então ele é um curador de Bienal, assim, e a gente vê a cultura, como a experiência que ele tem com a cultura e com os artistas em loco. Ele visita os ateliês, conheceu. Então é um cara muito sensível, apaixonado por arte e realmente tem uma fala muito boa, muito boa. Então esse vídeo aqui é para passar referência de coisa que eu tive a sorte de esbarrar no YouTube, não foi nem indicação. E aqui ele cita que o artista ele vira a própria... Por exemplo, ele fala que o Michelangelo, ele tira de dentro do mármore uma figura humana. Que o mármore não pode dar essa figura, mas essa figura está lá dentro. Então o mármore ele é egoísta, ele não quer soltar aquela figura. Então o artista ele se transforma em mármore e ele tira essa figura ali de dentro. Então ele cita vários contos, um deles é Guimarães Rosa, e fala do meu tio Iauaretê. Eu tenho gravado aqui o audiolivro também desse conto do Guimarães Rosa. Depois fala do Uma Pedra, uma Árvore, uma Nuvem, que é um conto da Carson McCullers. Também tenho gravado aqui o audiolivro no canal. E a explicação, ele conta o conto. Então é muito gostoso ver alguém contando. Não se trata de ter spoiler ou não ter. Se trata de um mestre desse, um cara sensível, criar um discurso lógico. Ele está falando sobre o que o artista se enamora do material e ele se transforma no material. Ele se transforma no material. Então existe esse enamoramento de virar. Então, no meu tio Iauaretê, ele fala do onceiro que ao final do conto vira uma onça. De tanto que ele estuda, observa a onça, ele vira uma onça. Aí ele fala... Bom, eu estou reassistindo, assisti metade, assisti mais ou menos quase meia hora. E eu consegui achar, esse é o vídeo que eu mais gostei, eu cheguei na época que eu dei aula numa escola particular aqui em Botucatu, chamada IP, que era do Mackenzie, um momento muito bom da minha vida, né? E eu fiquei, é difícil assistir essa aula com o Agnaldo Farias, é difícil. Mas eu quis mostrar para os alunos, eu falei, vamos assistir um pouquinho para vocês verem um professor universitário, ele fala que é professor de primeiro ano, ele gosta, né? Não de pós-graduação, para vocês verem que lá numa faculdade, como é uma aula universitária
No caso de arte, né, nosso estudo de história da arte, veja como ele fala as citações, como ele explica bem, como ele é um professor divertido, como ele fala bem. Então a gente não vai entender muito, mas eu quero que vocês vejam a fala dele. Vejam ele falar, escutem um pouco. Então eu apresentei isso para os alunos. É lógico que não funciona coisa nenhuma, é difícil até para a gente que é velho e tem cultura. É difícil acompanhar. Mas ele mesmo fala, eu acho que não é nesse vídeo, é no outro vídeo que ele fala que ele, ele é professor. Se escrever qual que é a profissão, é professor, não vai por curador. E que ele ama os professores, então ele conta, eu acho que não é nesse vídeo, no outro, talvez ele repita a mesma coisa nas palestras. É que eu não escutei o resto, reescutei, né? Que ele fala de uma professora dele que eles eram moleque, que falava lá trechos de poesia, e ela falava emocionada, e eles caçoavam dela. Só que por causa disso ele foi ler Guimarães Rosa e teve contato. Então eu vou encerrar esse vídeo com a palavra que eu deveria começá-lo. Se no outro vídeo eu falei que ele falou assim, é simples. Existem os avisados e os desavisados. Cabem aos avisados avisar os desavisados. É só isso. Essa é a função do professor. Avisar os desavisados que existe um conto maravilhoso, que ele cita vários aí, né, o Guimarães Rosa, e é só isso. Então é isso, o canal tem essa função de avisar os desavisados quanto a quem criou essa frase genial, que é o Agnaldo Farias, está aqui no YouTube. Eu vou aproximar a câmera antes de terminar, para vocês verem como é que está escrito. Se tiverem curiosidade, tem mais coisa, ó. Tem a parte 2, dia 2. Quem gostar da aula dele, tá aqui no YouTube, grátis. Quem gosta de literatura e ao mesmo tempo da arte, dessa ideia do artista, esse é um professor maravilhoso. Eu fiquei contente. Eu acho que eu achei ele sem ninguém me avisar. Eu me deparei com ele no YouTube, comecei a olhar, aí eu falei, nossa, que fala potente, que interessante, que raciocínio, que lógica, né? Ele é formado em filosofia, ele falou também, né? Eu vou aproximar a câmera para vocês verem. Ticelli foi descoberto no século XIX. Ele está lá, igualmente, junto dos outros artistas, mas ele era... Bom, é isso aí, foi mais um conteúdo aí, compartilhando, avisando os desavisados, inclusive a mim mesmo, né? Que também sou avisado. Então, boa noite.